se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer por nós agora diante de Deus, ou para comparecer agora por nós diante de Deus. Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele fala da purificação do santuário. Ele comenta a purificação do santuário terrestre, mas também da purificação do santuário celestial, porque o final do verso 23, este é o capítulo 9 de Hebreus, versos 22 e 23 e 24, final do verso 23, mas as próprias coisas celestiais devem ser purificadas com sacrifício a eles superiores. E você pode estar perguntando, mas o que é esta purificação do santuário? A Bíblia diz que houve cerimônia, ou havia cerimônia no santuário terrestre. Tudo isso se acha muito bem delineado, escrito, explicitado na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, falando da purificação do santuário terrestre, do sacrifício e de toda a obra sacerdotal, ministerial no santuário terrestre. E ali havia a purificação do santuário terrestre. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, como ocorria. Aí você pode estar perguntando, mas poderá haver no céu alguma coisa a ser purificada? No capítulo 9 de Hebreus, Paulo, falando sobre a purificação do santuário terrestre, bem como do santuário celestial, isto é bem assinalada no livro de Hebreus, bem exemplificado. Ele, repetindo, diz: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era necessário, bem necessário, que as figuras das coisas que estão no céu, assim se purificasse com a figura das coisas que estão no céu. Qual era a figura das coisas que estão no céu? O santuário terrestre. Eles se purificavam com sangue de animais. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que este, ou seja, com o precioso sangue de Cristo. Veja bem, o santuário terrestre se purificava com sangue de animais, que era a sombra, mas o santuário celestial com um sacrifício superior a este. Sim, o precioso sangue de Cristo. Então, a purificação, tanto no serviço típico como no serviço real, ela deve se executar com sangue. No primeiro, o sangue de animais, que era o santuário terrestre, sangue de animais. No santuário celestial, o sangue de Cristo. E Paulo, ele declara com muita razão, porque esta purificação deve ser executada com sangue, efetuada com sangue. E ele diz, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento. O que é remissão? Remissão é o ato de lançar fora o pecado. Remissão é a obra de efetuar-se para lançar fora o pecado. Mas como poderia haver pecado em relação com o santuário, quer no céu, quer na terra? E isso se pode compreender quando nós olhamos as referências ao culto simbólico efetuado no antigo santuário. Porque os
sacerdotes que oficiavam aqui na terra, eles serviam de exemplar. Eles eram sombra do sacerdócio de Cristo, sombra das coisas celestiais. Tanto o sacerdote, como o santuário, como o sacrifício, eram sombras, ou seja, símbolos. Compreendeu, meu querido irmão, amigo ouvinte? O serviço no santuário terrestre, ele dividia-se em duas partes. O sacerdote, eles ministravam diariamente no lugar santo, diariamente. Ao passo que, uma vez ao ano, o sumo sacerdote, então, ele oficiava uma obra muito especial, uma obra de expiação, mas no lugar santíssimo, porque o santuário, ele é dividido em duas partes, o lugar santo, na verdade em três, né? O pátio, o lugar santo dentro da tenda e o lugar santíssimo dentro da tenda. E o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele efetuava expiação no lugar santíssimo para a purificação do santuário. Dia após dia, o pecador arrependido, ele levava a sua oferta até a porta do tabernáculo e ali ele colocava a mão sobre a cabeça daquele animalzinho, daquela vítima. Ali ele confessava o seu pecado, transferindo assim, figuradamente, de si, pecador, transferindo o seu pecado para o sacrifício inocente, aquele animalzinho. Então o animalzinho, ele era morto, degolado, derramava o seu sangue, e através daquele sangue derramado, através da confissão do pecador sobre a cabeça daquele animal, o pecador ia embora sem culpa, perdoado. Havia derramamento de sangue, como diz o apóstolo Paulo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. A vida está na carne, não é mesmo? Portanto, sem derramamento da vida, ou sem a vida, ou sem a morte, não há remissão de pecado. Precisava de alguém morrer. Nesse caso, lá no santuário terrestre, que era sombra, era o animalzinho que morria. Quando a lei de Deus é violada, ou era violada, ou sendo violada, exigia a vida de alguém, exigia de fato a vida do transgressor, mas o cordeirinho substituía a vida desse transgressor, o sangue representando a vida que o pecador perdera porque pecou, pecado cuja culpa a vítima arrostava. Então era levado pelo sacerdote ao lugar santo, através daquele sangue, e aspergido diante do véu, e atrás daquele véu estava a arca, contendo a lei que o pecador havia transgredido. Veja bem, atrás do véu, a lei, lá dentro da arca, ele transgrediu aquela lei. Quer dizer, ele perdeu a vida, porque ele transgressou, pecador. E agora ele precisava da vida, o sangue, representado pelo sangue daquele animalzinho. Alguém assumindo o seu lugar, a sua culpa, simbolizado por aquele sangue, vida de uma alma, um animalzinho que tinha morrido. E ali, então, esta cerimônia simbolizava que o pecado daquele ser humano, mediante o sangue, em figura, o pecado dele ia para o santuário. Era depositado no santuário. Em alguns casos, o sangue não era levado para o lugar santo. Em alguns casos, não. Mas a carne deveria ser comida pelo sacerdote, conforme Moisés determinou aos filhos de Arão, aos filhos de Levi, dizendo: o Senhor a deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação. Então, quando o sacerdote comia aquela carne, simbolicamente o pecado do pecador era transferido para o sacerdote. O
O Senhor deu a vocês essa incumbência para que vocês levassem a iniquidade da congregação. Que responsabilidade tinha o sacerdote, não é mesmo? Ambas as cerimônias, tanto da aspersão do sangue como o comer da carne daquele animalzinho, simbolizavam de igual modo a transferência do pecado do pecador penitente para o santuário. Esta era a obra que dia após dia se prolongava, ano após ano. Os pecados de Israel eram assim transferidos para o santuário. E uma obra especial se tornava necessária para a remoção desses pecados do santuário. Deus então ordenou que fosse feita expiação para cada um dos compartimentos sagrados do santuário. Olha, fazer expiação. Fará expiação pelo santuário por causa das imundícies dos filhos de Israel e por causa de suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio de suas imundícies. Devia também ser feita expiação pelo altar, para o purificar e santificar das imundícies dos filhos de Israel. Levítico 16, versos 16 e 19. Perceba que Deus falando com Moisés ali, registrando, fará expiação pelo santuário por causa das imundícies dos filhos de Israel. Aqui a Bíblia chama o pecado de imundície. O próprio Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. Sim, os nossos pecados, eles mancham o santuário. Os pecados de Israel manchavam o santuário. E agora façam expiação pelas suas transgressões, pela congregação. A congregação está no meio de vocês. Vocês estão ao lado, moram ao lado da congregação. Então é necessário que se faça expiação uma vez por ano. No grande dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. A obra ali efetuada, ela completava então o ciclo anual do ministério sacerdotal. Ciclo anual. Mas não parava, porque no ano seguinte continuava tudo de novo. No dia da expiação, 2 bodes eram trazidos. 2 bodes. Trazidos à porta do tabernáculo. E o sacerdote lançava sobre eles a sorte. Uma sorte pelo Senhor e a outra pelo bode emissário, também chamado de bode Azazel. Levítico 16, verso 8, fala sobre isso. O bode sobre a qual caía a sorte do Senhor devia ser morto como oferta pelo pecado do povo. Olha bem, esse era a cerimônia de expiação para a purificação do santuário, ok? Para a purificação do santuário. Então, o bode que caía, 2 bodes, era lançado sorte. O que caía sorte para o Senhor, esse bode, ele era levado em sacrifício. Ele era morto como oferta pelo pecado que estava no santuário e pelo pecado do povo, que ali manchou aquele santuário durante o ano todo. Então, o sacerdote trazia o sangue do bode para dentro do véu e aspergia aquele sangue sobre a tampa da arca, aquela tampa chamada de propiciatório. Ali, então, o sacerdote espargia o sangue sobre o propiciatório, ali no lugar santíssimo. Devia também aspergir aquele sangue sobre o altar de incenso que estava diante do véu. E Arão porá a mão, ou porá as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e
confessará todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, à terra solitária. Que coisa, não? Um bode ou 2 bodes eram lançados sorte. O que caía a sorte para o Senhor era sacrificado. Com aquele sangue, o sumo sacerdote adentrava o lugar santíssimo, aspergia o propiciatório, aspergia também o altar de incenso. Ele voltava para fora, simbolicamente carregando o pecado de toda a congregação de Israel, que tinha manchado o santuário, a tenda da congregação, e agora ele colocava a mão sobre a cabeça do bode Azazel. Confessava ali o pecado de todo Israel. Meu amado, o pecado manchava a tenda da congregação simbolicamente? Sim. Como assim? Durante todo o ano, os sacrifícios feitos no santuário, o sangue era espargido ali no véu, era colocado na ponta do altar. E ali aquele sangue, você ia embora sem culpa, o pecador ia embora sem culpa, mas ali ficava a mancha do seu pecado. Ou a carne era comida pelo sacerdote, e o sacerdote estava ali ministrando o ano inteiro. Simbolicamente, o seu pecado estava sobre o sacerdote, estava sobre a tenda da congregação. Mas agora, então, nesse dia, era para fazer a expiação. E então, agora, o bode que ficava vivo, o sumo sacerdote saía de dentro da tenda, depois de aspergido o sangue ali na tenda da congregação, colocava a mão sobre a cabeça daquele bode, chamado de bode Azazel, ou bode emissário. Confessava ali o pecado. E agora o bode emissário era levado para o deserto. Levítico 16, 21, 22 diz assim: assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária. O bode emissário não vinha mais ao acampamento de Israel. Exigia-se que o homem que levara esse bode para o deserto, ele, ao voltar, ele se lavava com água, lavava as suas vestes, antes de adentrar o acampamento de Israel. Toda essa cerimônia tinha por finalidade impressionar os israelitas com a santidade de Deus e o horror dos pecados. E demais, mostrar-lhe que não poderiam entrar em contato com o pecado sem se poluir. Não é possível, amados, entrar em contato com o pecado sem se sujar. Exigia-se que, enquanto a obra da expiação se efetuava, cada homem devia afligir a sua alma. Todas as ocupações deveriam ser postas de lado nesse dia. Toda a congregação de Israel deveria passar o dia em solene humilhação diante de Deus, com oração, jejum, profundo exame de coração, porque naquele dia Deus viria à tenda da congregação no dia da expiação. Portanto, verdades concernentes à expiação era ensinada por aquele culto típico, não é? Um substituto era aceito em lugar do pecador. O pecador devia morrer, mas não, era um substituto, representando Cristo, nosso substituto. O pecado, ele não se cancelava pelo sangue da vítima, ficava ali o registro. Provia-se, assim, o meio pelo qual o meu pecado, o pecado do ser humano, era transferido para o santuário. Então, pelo oferecimento do sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, confessando a sua culpa,
confessando a sua transgressão, exprimindo o seu desejo de perdão pela fé no Redentor vindouro, porque eles eram ensinados que aqueles animais eram apenas um símbolo que viria o Redentor vindouro, o Cordeiro de Deus, mas enquanto eles faziam aquele sacrifício, eles não ficavam livres da condenação da lei, não ficavam. No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo tomado aquela oferta da congregação, ele entrava no lugar santíssimo com o sangue daquele bode, o sangue daquela oferta, espargia aquele sangue sobre o propiciatório, diretamente sobre a lei, para satisfazer as reivindicações da lei. Então, em caráter de mediador, tomava sobre si os pecados e os retirava do santuário. Ele está fazendo a expiação pelo santuário, colocando então a mão sobre a cabeça daquele bode emissário. Confessava todos aqueles pecados, transferindo-os assim, figuradamente, de si, sacerdote, para o bode. E esse então os levava para o deserto. E lá pelo deserto ele morria. E esse bode, simbolicamente, ele morria no deserto, separado definitivamente do povo. Ele não adentrava mais as casas, ao povo, à tenda. Tal era o serviço efetuado como exemplar das coisas celestiais. Exemplar das coisas celestiais, modelo das coisas celestiais. E o que se fazia tipicamente no ministério do santuário terrestre é feito, na realidade, no santuário celestial, meus queridos. Depois da sua ascensão, começou nosso Salvador a obra de sumo sacerdote. Paulo, ele diz, Cristo, ele não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Porém, ele adentrou no céu, no santuário feito pelas suas próprias mãos, para comparecer por nós perante a face de Deus. Então, o ministério do sacerdote, durante todo o ano, no primeiro compartimento, lugar santo, que formava ali parte do santuário, parte do pátio, esta representa o ministério de Cristo ao ascender ao céu. Era obra do sacerdote no ministério diário adentrar o lugar santo, pátio e lugar santo, a fim de apresentar-se perante Deus o sangue pela oferta do pecador, bem como oferecer os incensos, que são símbolo das orações do santo. Assim pleiteava Cristo com o seu sangue perante o Pai, em favor dos pecadores, apresentando também o seu precioso sangue como aroma de sua justiça. E esta obra ministerial no primeiro compartimento do santuário celeste, Cristo adentrou o santuário celestial para comparecer por nós. Não mais um sacerdote humano, mas sim o sacerdote Cristo. Ele adentra e pleiteia em nosso favor. Para ali, a fé dos discípulos foi direcionada quando Cristo subiu ao céu. Quando Cristo subiu, as esperanças dos seus discípulos se concentraram naquela pessoa, em qual o apóstolo Paulo diz, temos como âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sacerdote. Aos discípulos olharem para Jesus subindo, eles dizem, ele adentrará o santuário celestial, além do véu, para o lugar santíssimo, nem por sangue de bodes, nem por sangue de animais. Sim, mas ele adentra pelo seu próprio sangue, tendo efetuado
uma eterna redenção por mim e por você. Durante séculos depois do seu sacrifício na cruz do Calvário, esse ministério de Cristo no santuário celestial, no lugar santo, ele foi executado. O sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos, assegurando-lhe o perdão, a aceitação perante o Pai. Jesus apresenta o seu sangue, dizendo: Pai, eu morri. E assim, o meu e o seu pecado é perdoado. Mas assim mesmo, meus queridos, o meu e o seu pecado mancham o santuário celestial. Fica ali um registro do meu e do seu pecado. Como no serviço típico havia uma expiação ao fim do ano, semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado meu e seu, o pecado da humanidade, do santuário celestial. Esse foi o serviço iniciado quando terminou a profecia das 2.300 tardes e manhã e o santuário será purificado. Sim, naquela ocasião, conforme predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, ele entra no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua obra solene, purificar o santuário celestial. Como antigamente eram ali os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado, e mediante o sangue desta, transferido simbolicamente para o santuário terrestre, assim, em um novo concerto, meus amados, os pecados dos que se arrependem são, pela fé, colocados sobre Cristo e transferido de fato para o santuário celestial. Não é isso que nós pregamos? Lance os seus pecados sobre Cristo. Ele vai tomar os seus pecados. Sim, o meu pecado, quando eu confesso, ele é lançado sobre Cristo. E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelas quais se poluíra o santuário durante o ano, igualmente a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou pelo apagamento dos pecados que ali são registrados, meu amado. O meu e o seu pecado são registrados. Mas antes que isso se possa cumprir, deve-se fazer um exame dos livros de registro para que possa se determinar quem, pelo arrependimento dos pecados, pela fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua graça, tem direito aos benefícios de sua expiação. A purificação do santuário, portanto, envolve-se uma investigação, envolve um julgamento. Isso deve efetuar-se antes da segunda vinda de Cristo para resgatar o seu povo, pois que quando ele vier, meus queridos, o meu pecado já terá sido tirado, apagado dos registros celestiais, apagado, purificado. Ele virá para dar a recompensa e ele virá para dizer: você está limpo. O seu pecado será purificado, o meu pecado será purificado. Jesus Cristo hoje ele ministra no santuário celestial. O meu pecado, ele é apagado do registro celestial pelo sangue de Cristo. Dessa sorte, meus queridos, os que seguem a palavra de Deus, seguem a profecia, aqueles que estudaram e estudam a profecia, eles viram que, em vez de Cristo voltar à Terra no ano de 1844, ele adentra o lugar santíssimo do santuário celestial para efetuar a sua obra de expiação, de purificação do santuário celestial através do juízo, através do julgamento. Sim, ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo como um sacrifício, o sumo sacerdote representava a Cristo como mediador. Aquele bode emissário, meus queridos, ele tipifica
a Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Hoje Jesus ele toma o meu pecado sobre si, toma o seu pecado. Mas Cristo não vai carregar para sempre em seus ombros o pecado da humanidade. Satanás vai pagar pelo pecado. Cristo pagou, deixa você sem culpa, como aquele bode emissário, simbolicamente era levado para o deserto. E ali ele morria. Satanás, ele também vai ser destruído por causa que ele causou o pecado, porque ele causou o pecado. E ele vai pagar por essa transgressão. Jesus é aquele que toma o meu pecado, é aquele que perdoa o meu pecado, é aquele que apaga o meu pecado. Mas ele vai remover esse pecado do santuário celestial. Esse pecado não ficará para sempre no santuário celestial. E de 1844 para cá, Cristo adentrou o Santo do Santo para fazer essa obra de expiação pelo pecado da humanidade. Ele colocará sobre Satanás e o destruirá. Destruirá pecado, pecadores e o autor do pecado. Sim, Satanás para sempre vai ser banido da presença de Deus, da presença do seu povo. Ele será definitivamente eliminado da existência. Sabe, meus queridos, o pecado para sempre será apagado com a morte de Satanás, destruição de Satanás e dos seus filhos, dos filhos de Satanás, dos seus seguidores. Sim, Deus fará expiação para sempre, apagando definitivamente toda a mancha do pecado. Jesus ele vai carregar para sempre, diz a Bíblia, a marca dos pregos, os sinais da crucifixão. Mas ele não vai carregar para sempre sobre si os nossos pecados, porque ele vai extinguir, vai exterminar, vai apagar definitivamente. Não ficará mancha deste pecado na criação de Deus. Sim, Jesus adentrou e hoje ele está no Santo do Santo, efetuando a sua obra de redenção, de purificação do santuário celestial e apagando todos os pecados. E nesse momento, Jesus está fazendo juízo, julgamento. Quando ele voltar, tudo já estará definido. Meu querido, como estou hoje? Se o meu nome estiver sendo passado em revista, como está a minha vida? Tenho eu confessado meus pecados para que Cristo apague do santuário celestial, dos livros de registro? Tenho aceito pela fé o sangue expiatório de Cristo? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, Pai querido, obrigado, porque efetuaste por nós a obra da redenção através do sacrifício de Cristo, sangue superior ao sangue de animais. E no céu o Senhor ministra em nosso favor, nos purificando o santuário celestial de todo o pecado da humanidade. E um dia nós teremos a oportunidade de vê-lo face a face, aquele que tanto nos amou. Abençoe cada um de teus filhos nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Que Deus abençoe você, meu querido. Tenha um bom final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.